A China se tornou, nas duas últimas décadas, o principal parceiro comercial do Brasil. De acordo com o levantamento mais recente divulgado pelo MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a corrente das transações bilaterais entre os dois países saltou de 6 bilhões e 600 milhões de dólares em 2003 para 157 bilhões e meio de dólares em 2023, superando em 3 vezes o volume de operações destinado, por exemplo, aos Estados Unidos. Para falar sobre a relação comercial entre Brasil e China e o seu potencial de expansão, nós vamos conversar ao vivo pela internet, direto de Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a consultora de negócios internacionais, Thaís Moretz. E participa da conversa também o nosso analista de agronegócio do Canal do Boi, João Pedro Culti Dias. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, João. Thaís, eu começo contigo e seja bem-vinda primeiramente ao Canal do Boi. E eu gostaria de perguntar para você como é que a China tem encarado essa relação comercial com o Brasil. Obrigada, José Cunha, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. A China e o Brasil comemoram esse ano, comemoraram ano passado 50 anos das relações diplomáticas, que são marcadas por uma intensa troca comercial, sobretudo nessa parte agrícola, O Brasil é um grande exportador de soja, de petróleo, de minérios para a China, e um importador de uma pauta mais variada relacionada a produtos de tecnologia, saúde e uma gama infinita aí de produtos. Então, a gente tem muitas oportunidades de cooperação em diversas frontes, importação, exportação, investimentos, tem muitas possibilidades de negócios bilaterais. A minha pergunta é o seguinte para você. O Brasil vendia carne bovina para a China através de Hong Kong. A partir do problema que deu a peste suína africana na China, a China precisou rapidamente de mais carne para suprir aquela lacuna da falta de carne suína. E ela veio para o Brasil. Em 2018, ela habilitou 17 frigoríficos a mais aqui no Brasil, e a partir daí se criou a figura na pecuária brasileira do boi AC e DC, antes da China e depois da China. Por quê? Porque a China fez um protocolo com o Brasil, dizendo que só poderia importar animais de menos de 30 meses. Ou seja, criou um modelo que é um boi que servia para eles lá. O Brasil, naquela época, estava exportando 1.300.000 toneladas de carne bovina para o mundo inteiro. A partir de que a China entrou no mercado, hoje, em 2024, nós exportamos 2.530.000 toneladas, quase que o dobro, em um período tão curto de 6 meses. A China vê o Brasil como uma alternativa, sempre como uma garantia de ter alimentos para o seu consumo ou não? Sim, obrigada, João Pedro. A China, hoje, ela importa alimentos, ela não tem terras agriculturáveis suficientes para abastecer a sua população doméstica. Então, o governo realmente incentiva a importação agora, mas, ao mesmo tempo, está incentivando medidas que vão melhorar as práticas produtivas dentro da China, tanto da pecuária quanto da agricultura, para reduzir essa dependência internacional, Isso se chama segurança alimentar, o governo tem essa preocupação e está investindo bastante na modernização das práticas produtivas, tanto inteligência artificial, robótica, pesquisas e desenvolvimento. A gente tem uma agricultura na China e uma pecuária se tornando cada vez mais moderna. Há uma mudança de mentalidade também da sociedade em relação ao agrícola, que antes era visto como o rural, como pobre, Esses fazendeiros, os filhos deles saíram das cidades para estudar, saíram do campo para estudar nas cidades, e hoje o governo incentiva um movimento de retorno, até porque faltam empregos, a situação econômica da China não está nessa melhor fase, então incentiva que eles levem essa energia mais nova, criativa,
para o campo, né? E isso também embasado em inteligência artificial, mecanização, o uso intenso de pesquisa, de genética avançada, e tem muitas oportunidades de cooperação com o Brasil também, né? Na parte de parcerias, troca de conhecimento, que a China tem a aprender e tem a ensinar, e a gente também, né? O Brasil, até a porteira, nós somos imbatíveis em termos de competitividade. O nosso problema é depois da porteira. O ano passado, nós perdemos quase que $5 por saco de soja por causa dos portos brasileiros. Atrasou os embarques, atrasou as entregas, teve que pagar multa para os armadores, etc. A China estaria vendo o Brasil, ela, para vir produzir aqui no Brasil, ela não vai ter condições só por causa da legislação trabalhista nossa, essas coisas aí, ela ficaria totalmente fora do ninho dela. Mas, em termos de infraestrutura, você vê a China com possibilidade de vir para o Brasil investir nessa questão de infraestrutura, especialmente ferrovias, portos, que é o gargalo nosso hoje? Sim, isso já existe, né? Há mais de uma década, os chineses já estão participando aqui de alguns projetos de infraestrutura e acompanham ativamente na minha consultoria também, na minha empresa, a gente acompanha esses editais de leilões e tudo, e já há muitos investimentos aqui, não são novos, há mais de uma década os chineses já estão aqui. Havia, né, uma possibilidade do Brasil aderir àquele projeto da Rota da Seda, que seria uma promessa de trazer ainda investimentos mais agressivos para cá, mas isso não aconteceu, mas não inviabiliza o interesse do chinês, porque tanto o governo quanto o empresário chinês, ele é muito pragmático, né? Então, quando tem uma boa oportunidade, um bom projeto que se demonstra lucrativo e que tem escala, eles vão ter interesse e vão querer participar desse movimento. O que a China, você ressaltou muito bem, eles gostam de ter controle da produção, então eles começam agora importando. Eu atendo, por exemplo, uma empresa chinesa que importa café do Brasil, e a preocupação dela é reduzir os intermediários aí no processo, né? Ela quer tirar os traders, eles me procuram para tentar encontrar o produtor. Então, o que ela quer não é só importar, ela quer também investir nessa fazenda, como uma sócia dessa empresa, para ela ter mais controle dos processos produtivos, da qualidade, da tomada de decisões e estar mais envolvida aí também na qualidade e nos prazos de entrega. E no setor de infraestrutura a mesma coisa, ela vai querer participar da engenharia, ela vai querer participar do fornecimento dos materiais, dos equipamentos, do projeto, da mão de obra, da operação. A China tem essa característica de querer controlar mais e não ficar na dependência de terceiros. Nós estamos vivendo um momento hoje que é duas inseguranças, uma insegurança alimentar e uma insegurança climática. O mundo está vivendo uma transição perigosa. A China hoje é a maior emissora de gases de efeito estufa do planeta, superou os Estados Unidos já. Hoje, na China, há uma consciência da necessidade de usar protocolos, de usar processos que a pegada de carbono seja a menor possível. Vamos pegar o exemplo da soja. A China importa muita soja, tanto nossa como dos Estados Unidos. Acontece que no Brasil você não usa adubo nitrogenado na adubação da soja, usa produtos biológicos, usa bactérias que fixam nitrogênio e fornecem para a soja. O americano não, o americano usa MAP, usa amônia, usa ureia. E isso gera um efeito de gás de efeito estufa muito perigoso, que é o óxido nitroso. A China hoje haveria um pensamento entre a elite intelectual da China, as universidades e tal, de estimular, de premiar aquelas regiões onde se produzem alimentos com a menor pegada de carbono? Tem no governo chinês a prioridade hoje é a mudança climática, né? A emissão dos poluentes na atmosfera, como o CO2, nas grandes cidades principalmente. Então, a grande medida que a gente vê aí mais visível é a quantidade de carros elétricos, que o governo realmente encorajou, e isso já produz efeitos. A primeira vez que eu estive em Pequim foi em 2010 e me chamou a atenção que eu não conseguia ver um quarteirão à frente, tamanha era a fumaça, né, aquela
a poluição que impedia a visão e as pessoas usando aquelas máscaras para evitar problemas respiratórios. Eu estive em Pequim novamente ano passado, dezembro de 2024, já não tive essa impressão, já era mais carros elétricos, continuava poluído, mas nem tanto. E quando você viaja de Pequim para o interior, e aí o que chama atenção não é a poluição, mas é a quantidade de painéis solares, turbinas eólicas, isso chama atenção, se destaca na paisagem. Então o governo tem feito muito para reduzir a questão da emissão de CO2 na atmosfera. Tem outros problemas, né? Poluição de solos, que se fala menos, a questão das águas também se fala menos, mas o governo tem adotado medidas de encorajamento, de conscientização. Vez ou outra a gente ouve falar de fábricas que são fechadas, forçadas a fechar porque jogaram elementos químicos e metais pesados, né, como poluentes. Então acontece. Não tem tantos dados assim disponíveis, o governo chinês ele é mais seletivo, né, naquilo que ele divulga, mas há uma maior conscientização, sim, mas principalmente eu vejo maior preocupação aí com a emissão do CO2 nas cidades. Embora tenha uma mudança aí mais geral de percepção, o próprio consumidor também um pouco mais atento. Outro exemplo que eu dou, uma vez eu comprei uma maçã na China e a hora que eu cheguei em casa e era aquela maçã linda, vermelhinha, grande, a hora que eu fui lavar saiu a cor, porque realmente eles não tinham essa conscientização, eles queriam expor aquilo que fosse bonito e não importa a quantidade de agrotóxicos que estava sendo utilizado, de qual maneira aquilo estava sendo proibido, utilizado, né, vendido. Hoje já muda, a gente já vê mais indicações de origem, selos de orgânicos, tem uma mudança geral no pensamento do governo e da sociedade. Bom, para finalizar minhas perguntas, eu perguntaria para você o seguinte, você como trading, o que o agronegócio brasileiro teria que fazer para ampliar a participação no mercado chinês, e não só no mercado chinês, mas toda a Ásia, por exemplo, que sofre a influência da China, para continuarmos ampliando a nossa produção? O Brasil tem milhões de hectares de áreas que já foram antropizadas, mexidas pelo homem, desmatadas, áreas de pastagem. Isso tudo poderia ser transformado em pastagem de alta produtividade, em grãos, em celulose, na vez de eucalipto, etc. O que você recomendaria ao agronegócio brasileiro para ampliar sua participação nesse grande mercado que é a China? Tem muitas possibilidades. Agora, recentemente, o governo Brasil, alguns entraves são na questão de protocolo de governo mesmo, porque a China é bem fechada na matéria de importação de alimentos, né? Você precisa ter uma autorização entre os países. Agora foi habilitado o gergelim, uva, para entrar na China, mas antes muitas frutas, muitos alimentos eram proibidos do Brasil de entrar lá. Então tem essas barreiras ainda em nível governo. Mas em nível empresas, tem muito interesse em conversar, em discutir parcerias, tecnologias. Eu falei, muitos chineses querendo investir aqui no Brasil. Estou com essa empresa de café que quer ser sócio aqui de alguma empresa brasileira que produza café do estilo arábica, e eles estão sempre procurando. O que mais aparece é chinês interessado em comprar frango do Brasil, pé de galinha, grãos. As oportunidades existem, a gente tem que fazer os contatos estratégicos, ter paciência, ter cautela ao negociar. Eu vejo também alguns problemas culturais, né? Às vezes o brasileiro tem um pouco de ansiedade aí quando está negociando com o chinês, mas indo pelos caminhos corretos, estando bem respaldado, fazendo bons contratos, é muito possível ainda a gente fazer mais e melhores negócios com a China e com a Ásia toda. Ainda aprofundando um pouquinho mais o assunto, né? Você falava agora há pouco sobre a questão da redução de emissão de carbono, essa pegada, né, de sustentabilidade e tal. E a China, como todo mundo, é lógico, está preocupada também com a questão de mudanças climáticas, né? E nós temos sofrido um pouco no Brasil com essas questões. Isso, de alguma forma, teria impacto nessa relação comercial, essas questões climáticas?
Tem, o que eu digo assim, da questão climática, reforçando o que eu já falei, hoje a China, né, é o maior emissor de CO2 do mundo, e a matriz energética dela 60% vem do carvão, ela não tem uma matriz como a nossa, que é mais limpa, né? Ela quer fazer essas mudanças, e ela está começando pela despoluição das cidades, da poluição atmosférica. E o efeito aí que a gente mais vê aqui para o Brasil é a importação dessas tecnologias, porque quando a China começa a produzir um veículo elétrico ou tecnologias para produção de energia eólica ou solar, ela não vai produzir aquilo só para ela vai produzir aquilo para o mundo inteiro, porque quando uma empresa aprende a fazer, várias aprendem e elas produzem isso num volume impressionante e exportam isso para o mundo inteiro. Então, o que a gente sente aqui de efeito, de impacto mais imediato, é a presença desses produtos chineses entrando no mercado nacional, né? E na parte de cooperação também, de projetos para limpeza de rios, tem diversas oportunidades aí na parte científica, né, de pesquisa e desenvolvimento entre as academias que estudam nessa frente. Ainda fazendo só mais um último comentário também, que os analistas têm demonstrado preocupação com a questão da eletrificação dos veículos, que isso gere também, posteriormente, uma outro desbalanceamento aí, climático por causa da busca excessiva da extração de minerais estratégicos para as baterias, né, como lítio e outros. Então, se levantam também essas questões, essas dúvidas, até quando esse problema também, a maneira agressiva com que o chinês está produzindo carros elétricos e buscando esses metais estratégicos, se isso não vai gerar um outro desbalanceamento aí na parte extrativa mineral do planeta. Mas são questões realmente muito complexas, e o governo chinês ele acredita que ele é capaz de tudo, com trabalho duro, com planejamento, que ele pode vencer todo e qualquer obstáculo.